começar logo a nossa brincadeira. Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar então a nossa reunião secreta do método RTD. Para quem não me conhece, eu sou o professor Léo Paixão, eu sou professor universitário já há 12, 13 anos. Assim que eu me formei, com menos de um ano, eu já comecei a trabalhar como preceptor. Eu tirei a OAB assim que eu colei grau. Na minha época, eu não podia fazer a OAB antes de colar grau, tanto é que tinha que comprovar no ato da inscrição a colação de grau. Passei no meu primeiro exame de ordem, daqui a pouquinho eu conto a minha história para vocês. E aí, com um ano já advogando, eu fui trabalhar como preceptor no NPJ de uma faculdade, e ali começou o meu contato enquanto mentor, enquanto professor, pensando no exame de ordem. Já não era mais o aluno, já não era mais o OAB, mas sim, agora era professor, porque, afinal de contas, eu estava lidando com os alunos ali de 8º, 9º e 10º semestre. Então, eu trabalho, o meu trabalho dentro da faculdade, voltado para o exame de ordem, ele já tem aí uns 11 anos, né? Eu fiz o exame CESP, que foi o penúltimo exame CESP unificado. Logo depois, o Conselho Federal da UAB, ele mudou para a FGV, e de lá para cá, a gente sempre teve a banca FGV. Em meio aos questionamentos, se deve ou não deve mudar, nós estamos focados naquilo que controlamos. E o que a gente controla é estudar para uma prova que será feita pela FGV. Ao longo dessa reunião aqui, eu vou falar para vocês ficarem muito atentos ao jogo da FGV. Vocês não estão aqui mais estudando para a faculdade, vocês estão estudando agora para uma prova, a prova do professor Léo, né? Sou professor universitário em 2 faculdades aqui em Brasília, em 2 unidades, aqui de Brasília, em um centro universitário. Sou professor de civil, de prática penal, de constitucional, administrativo. Então, são várias matérias aí que caem no exame de ordem, por isso que eu tenho um domínio muito grande dessa prova, que é o exame de ordem, né? Só que eu queria já começar a contar para vocês uma coisa aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai jogar o jogo da FGV? Não é mais a prova do professor tal, do professor Y, W, não é. Agora é a prova da FGV. E uma coisa que vocês precisam se atentar é, muitos colegas de vocês que tiravam 8, 9, 10 na prova, na faculdade, estão aí há 2, 3, 4, 5 exames tentando ser aprovado no exame de ordem. E por que isso acontece, Léo? Acontece porque não perceberam que agora o jogo é outro, que o jogo agora é o jogo da FGV. Eu preciso rapidamente contar para vocês a minha história com o exame de ordem, para vocês entenderem que o jogo da FGV não é um jogo impossível de vencer, é apenas saber a estratégia certa. Eu já estava 2 anos distante de estágio de escritório e tal, trabalhava numa rede de postos aqui na BR-153, quando eu morava no Tocantins, me formei no Tocantins, estou aqui em Brasília há 8 anos, e nessa época eu me afastei totalmente da advocacia, da prática, e estava só tentando terminar minha faculdade, sem estudar muito nem nada, porque meu trabalho sugava, que eu trabalhava a 80 quilômetros da minha casa, e a 50 quilômetros da minha faculdade. Então, era uma loucura para chegar lá. Então, muito cansado. Eu não estava estudando nem me preparando. Mas consegui vencer o TCC. Quando terminou o TCC, entrei de férias e fui fazer uma visita para as minhas avós. E eu volto para minha casa no dia 2 de janeiro de 2009. E a prova era dia 18. A prova era dia 18. E aí o Júnior Albuquerque já vai ouvir a resposta a partir da minha história. Do dia 2 que eu cheguei, dia 3 eu comecei a estudar e fiz a prova no dia 18. Exatamente isso. No meio desse caminho, no dia 13, mais ou menos, a sexta-feira, antes da prova, eu estourei o joelho, machuquei muito. Eu tive que fazer a prova na capital, eram 400 quilômetros. No sábado eu viajei, fui direto para o hospital quando cheguei à capital, Palmas, Tocantins. Tomei remédio, passei mal e fui fazer a prova no domingo. E quando eu fui fazer a prova no domingo, eu tinha uma estratégia. Qual era a estratégia de execução? A estratégia de execução era só resolver as questões das 7 disciplinas que eu tinha estudado. Ao longo desses 13 dias, né, de estudo, eu estudei apenas 7 disciplinas. E eu estudava por meio de questões, lei seca e um pequeno resumo de uns livros antigos da Método. Na época não tinha plataforma de questões comentadas. Então eram questões sem comentário, só tinha um gabarito,
Tinha esse resumo e eu ia atrás da legislação que se referia àquela matéria. E foi assim que eu estudei. Estudei 7 disciplinas, estudei o máximo de temas que eu consegui estudar na época dessas 7 disciplinas e fui para a prova. Como eu cheguei na prova passando mal por conta do joelho, eu tinha uma estratégia, então, muito definida. Eu só ia resolver as questões que eu tinha estudado. Só que na época eram 100 questões, 100, prova SESC. Depois vocês pesquisam, a minha prova foi a prova 2008-3 do SESC. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi 70 questões. 70. Nem mais nem menos, foram 70. Eu lembro como se fosse hoje, porque quando eu terminei a questão de 70, eu não aguentava mais estar naquele lugar, por conta da dor. Eu já tinha levantado 6, 7 vezes, por conta do joelho, eu levantava, tomava remédio, ou levantava só para esticar, e eu sei que eu já estava incomodando todo mundo. Terminei, marquei o gabarito, as outras 30 questões, porque eram 100 questões, eu só marquei, peguei minhas coisas e fui embora. Naquela época eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, com certeza eu teria feito todas. Eu teria resistido, né? Por todas as técnicas de controle emocional, enfim, que eu aprendi de lá para cá. Mas na época a ideia era assim, ó, chutei o balde. Eu era novo, eu tinha condições de arrumar um emprego que não fosse a advocacia. Então, naquele momento eu falei assim, cara, eu não aguento mais isso. Não aguento. Para minha surpresa, eu fui aprovado. Eu não esperava a aprovação, essa é a verdade. Mas o que eu pude atestar com isso? A estratégia. Eu tinha a cabeça naquela época que eu tenho hoje? Claro que não. É porque quando chegou no dia 3, eu virei para mim e falei assim, eu preciso passar nessa prova. Eu preciso passar. Então, eu estudei uma média de 6, 7 horas por dia, focado uma disciplina por dia. Depois, eu revisava algumas disciplinas, mas foi só isso. Qual é o detalhe? Durante a minha jornada como professor, eram as dicas que eu dava em sala de aula para os meus alunos, de como ser aprovado no exame de ordem. E eu falava, você não precisa estudar 17. E você não precisa estudar tudo de penal, você só precisa estudar tais temas de penal. Você não precisa estudar tudo de constitucional, só precisa estudar tais temas de constitucional. E ao longo dessa jornada como professor de sala de aula, professor de NPJ, sempre foram essas dicas. Até que aconteceu uma situação dos meus alunos da minha atual faculdade, há uns 3 anos atrás, antes da pandemia. Como eu sempre lecionei muitas disciplinas, eu leciono 5 disciplinas em faculdade. Eles me pediram uma revisão. E aí marcamos sábados à tarde, porque eu não tinha nenhum outro horário vago, e marcamos 6 sábados à tarde para eles fazerem a prova do exame 30. E eu comecei a fazer revisões pontuais. Como professor, que já tinha pesquisado a prova da FGV, eu fui direcionado nos tópicos, nos temas, fui dando as dicas. E naquela época, lotava a sala em torno de 100, 120 alunos, sábado à tarde, e muitos foram aprovados. Há uns meses depois veio a pandemia, perdi muito contato com os alunos, e os alunos começaram a criar um grupo de revisão de material, e eu entrei nesse grupo e comecei a fazer revisões online com essa galera. Ao final dessas revisões, eles falaram assim, professor, material na internet a gente tem assinatura ilimitada de não sei o quê, a gente tem PDF. O que a gente não sabe é estudar. A gente não sabe como sentar e a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer amanhã, a gente não sabe o que escrever, se tem que escrever, se não tem, se tem que fazer resumo, se não tem. Foi quando eu criei a mentoria. E a mentoria eu criei com um objetivo muito, muito, muito claro, que era de aprovar o aluno na primeira fase. Parece óbvio, né? Não necessariamente. Por que eu estou falando que isso para mim era muito claro? Porque o meu objetivo não era ensinar a faculdade de Direito de novo para os meus alunos, para os meus mentorados. Era colocar eles na segunda fase. E para colocar na segunda fase, você só precisa fazer 40 pontos. Foi quando eu criei a OAB 40 pontos. Quem me segue há mais tempo deve conhecer. Eu criei o projeto OAB 40 pontos. Depois eu não pude registrar essa terminologia, foi quando eu mudei para o método RTD. O método RTD já fazia parte, né, do OAB 40 pontos, que eu vou explicar aqui para vocês hoje. Mas onde eu estou querendo chegar com vocês? Aí você fala assim para mim, Léo, essa história que você está contando funcionou só com você?
Eu sei que é fácil falar, então deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui o depoimento da Ana Maria. Vou pesquisar aqui no meu WhatsApp para ver se fica mais fácil aqui para vocês. É para vocês acreditarem, né? Que a gente está falando aqui, ó. Peraí. É que no WhatsApp Web não abre mensagens muito antigas. E eu tive que renovar meu WhatsApp há pouco tempo. Mas eu vou abrir aqui, vocês vão ver, ó. Depoimento da Ana Maria. Peraí. Vê se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo? Depoimento da Ana Maria. Tá vendo aqui que aqui em cima está escrito 43 pontos aqui? Aí, olha, tá vendo? 43 pontos, tá vendo, né? E aqui embaixo, deixa eu mostrar, aqui, ó. 10 vezes, tá vendo? 10 vezes. Vou ler aqui para vocês. Olha só o depoimento da Ana Maria aqui, ó. Muito feliz por este passo dado, professor. Tem live da Ana Maria lá no Instagram, tá bom, gente? Sua mentoria fez toda a diferença para que eu conseguisse alcançar este resultado. Me formei em 2012. Tive alguns percalços pelo caminho, já fiz o exame mais de 10 vezes. Ela até colocou entre parênteses, né? Vergonha em falar, né? Aqui o foco é ruim, mas enfim. Meu desempenho neste exame foi diferenciado, foi uma bênção diferente de todos os outros, tranquilo com a prova, mas nunca tinha ido antes. Foi de Deus. Por que eu estou mostrando o depoimento da Ana? A Ana ela fez 43 pontos, mas ela precisou fazer 10 exames. E por que ela nunca tinha passado? Por conta da estratégia. Porque, gente, estudar não é ler. Estudar não é sentar e ler. Não é abrir um livro de questões e ler. Não é simplesmente você falar assim, eu vou estudar para a UAB, eu vou comprar um Vadmecum, eu vou comprar um cursinho do GRAN, que para mim é um dos melhores do país. Não é só isso. É como você senta e estuda, é como você senta e realmente consegue executar. Coloca aqui para mim no chat, coloca aqui no chat se você conhece uma pessoa que na faculdade foi um excelente aluno, mas até hoje nunca passou na OAB. Ô, Tainara, um beijo, obrigado pelo carinho. Coloca aqui para mim se você conhece alguém muito inteligente, que já fez o exame várias vezes e ainda não conseguiu passar. Coloca aqui, quem conhece? Olha aí, ó, quantas pessoas conhecem? Beleza. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Quem aqui conhece alguém que mesmo depois de muito tempo sem estudar, foi lá e fez a prova e passou? Paula, daqui a pouquinho eu vou falar de PDF, plataforma de videoaulas, daqui a pouquinho eu falo. Quem aqui conhece alguém que ficou muito tempo sem estudar, de repente foi lá, estudou, obviamente, né? Estudou, foi lá e fez a prova e passou. Eu vou mostrar aqui, ó, deixa eu ver se meu WhatsApp aqui pega... O Marlon me mandou uma mensagem tem pouco tempo. Deixa eu ver aqui do Marlon. Aqui, ó. Opa, desculpa. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o depoimento do Marlon para mim, só para vocês entenderem aqui onde eu estou querendo falar. Olha aqui, ó. Isso aqui foi que o Marlon me mandou, tá vendo? Marlon fez 41 pontos, tá vendo? No exame 36. Marlon fez 41 pontos no exame 36, certo? Escutem um áudio do Marlon, ó. Boa noite, professor. Tudo bem? É o Marlon. Te enviando a mensagem, eu sei que fui aprovado, tá? Eu tinha acertado 37 questões e, como eu não gerenciei muito bem meu tempo no dia da prova, eu deixei de marcar no caderno de resposta umas 4 questões. E aí também deixei anulado 2, hoje de manhã, eu olhei, acertei 41 questões. Beleza? Agradecer, seu método é infalível mesmo. Depois de 10 anos parado, ter conseguido esse feito aí, foi muito gratificante, estou muito feliz. Não sei se você consegue me indicar. Vocês ouviram o que ele falou, sim ou não? Vocês conseguiram perceber que... Vocês conseguiram ouvir o áudio? Ele falando que ele estava 10 anos parados. 10 anos. Vocês perceberam? Aqui, ó, na mensagem eu até falo, cara, 10 anos. Eu ainda coloco aqui, ó, caramba, 10 anos, sensacional. Nesse período de 10 anos, você estava sem estudar. Ele se formou em educação física, estava como, né, personal, né, professor de educação física, ele não estudou nada relacionado ao direito. E aí, né, ele agradeceu pelo método e tal. Se depois vocês quiserem ver o Instagram do Marlon, é esse daqui, né? Eu não acompanhei ele na segunda fase, porque na época a gente não tinha mentoria para trabalho. E ele estava justamente mandando essa mensagem também pedindo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é a prova. O Marlon estava 10 anos parado. Simplesmente parado. Zero direito.
Quando ele sentou, adquiriu a mentoria, adquiriu o método RTD e foi aprovado. Aí você fala assim, poxa, Léo, gente, olha só, eu não conheço qual é a sua situação, eu não conheço qual é o seu problema, eu não conheço quais são as suas limitações, eu não conheço a sua história com a FGV, eu não conheço. O que eu posso te dizer é um método eficaz, comprovado, que já aprovou pessoas em todas as idades, e situações absurdas, como esse é o caso do Marlon. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, por exemplo, o depoimento da Vânia. A Vânia ficou mais de 2 anos parada, estudou 40 dias, 40 e poucos dias, e também foi aprovado. Eu não sei quantos anos você tem, mas tem gente, sempre que eu lanço a mentoria, sempre tem umas pessoas com 60, 70 anos de idade, porque demoraram para fazer o exame, a OAB, demoraram para fazer a faculdade e acabaram demorando para fazer a prova, né? Deixa eu ver se eu pego o depoimento da Ademir aqui. Eu não tenho a mensagem antiga do senhor Ademir aqui. Até mandei mensagem aqui para ele pelo coisa, mas eu vou pegar aqui a mensagem pelo celular que dá para ver melhor. Aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver a mensagem do senhor Ademir. Mas olha só que lindo. Olha, está até digitando, vou perguntar assim, ó. Com quantos anos o senhor passou na primeira fase da UAB? Olha o Vivo aqui perguntando para vocês. Eu vou pegar aqui o depoimento que ele me mandou um dia, olha só. Aqui... Ó, quando ele responder aqui, eu mando para vocês. Mas, ó, vê se vocês conseguem ver aqui o depoimento do seu Ademir. Aqui, ó. Aqui, pronto, olha só. Legal? Show de bola? Ele fez 40 pontos, tal. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Essa parte aqui da conversa. Olha só que legal aqui, ó. Ele falou assim, ó. Foi a terceira prova que ele fez. A primeira foi no exame 32, e ele fez a 33 e ele passou comigo na 34. E agora eu consegui, mesmo não tendo tempo suficiente para estudar. Mas agora eu preciso dar um jeito, nem que seja de madrugada, como você mesmo já falou. Obrigado. Ele estava falando já da segunda fase dele. Né? Aí ele colocou assim, ó, eu perguntei assim, essa foi sua primeira prova, tal? Ele falou assim, ó, eu terminei há 12 anos. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai focar aqui rapidinho. Ó, essa mensagem aqui, ó, tá vendo? 12 anos formado. 12 anos formado. Por opção, quis fazer o exame somente a partir de 60 anos. E aí ele escolheu o direito do trabalho. Então, não sei qual é a sua idade, ele estava mais de 60 anos e há 12 anos formado. Doze anos formados. Aí você fala assim, então é uma fórmula mágica? Cara, tá longe de ser. Sabe por quê? Se você não tiver compromisso com você mesmo, se você não tiver compromisso com os seus estudos, eu preciso dizer uma coisa para você, nem fica nessa live, porque essa live aqui é quem leva a vida a sério. Essa live aqui é quem realmente leva a vida a sério e quem vai levar esse projeto a sério. Quem levar esse projeto meia boca não será aprovado no exame de ordem. E eu estou falando isso sério, tá? Mas eu queria entrar em alguns outros detalhes com vocês aqui nessa live, então vamos lá. Já comentei com vocês, né? Quem sou eu? Eu tenho 36 anos, sou pai da Marina, 5 anos, que eu vou viajar segunda-feira para buscá-la. Sou pai da Catarina, que tem 6 anos de idade, quase não deixa eu dormir, eu e a mãe dela. Sou um cara muito, muito feliz com tudo que o direito me deu até hoje. Devo ao direito, quase entrei na engenharia mecatrônica, mas por dificuldades financeiras eu tive de entrar no curso de direito e eu fui pego, eu fui ali picado por essa paixão que é o mundo do direito. Minha base toda é como advogado criminalista, fiz 10 júris nos meus primeiros 2 anos, foi quando eu me mudei para Brasília, e aqui em Brasília eu passei a me dedicar mais para a sala de aula, passei a me dedicar mais
para licenciatura, enfim. E hoje a minha advocacia é uma advocacia mais empresarial, né? Trabalho hoje num grande escritório daqui de Brasília, tenho uma parceria, tenho uma sociedade e uma parceria, e adoro fazer tribunal do júri, eu adoro, curto demais da conta de fazer tribunal do júri até hoje, mas a gente faz freelancers hoje em tribunal do júri, tá joia? Bom, mas vamos lá, quero falar de você agora. Quem não me segue lá no Instagram, não deixa de seguir, tá bom? Até para você conhecer um pouquinho mais os bastidores aqui da minha vida. Mas, enfim, eu queria que vocês anotassem aí. Quais são os passos, né, para vocês serem aprovados, tá? Primeiro passo, isso aqui é real, tá, gente? É real. E eu preciso que você leve a sério cada coisa que eu vou falar aqui, tá? Eu sei que muitos de vocês entraram aqui para saber o preço, para saber o custo, para saber quanto vocês vão ter que tirar do bolso para isso daqui. Eu quero que vocês, por um instante, parem de pensar nesse número. E eu quero que vocês aprendam isso aqui que eu vou ensinar para a vida de vocês, beleza? Então, o primeiro passo é organização de vida. Seja para a OAB, seja para qualquer outro projeto. Não invente de entrar num projeto novo sem estar minimamente organizado na sua vida. Sabe por quê? A minha proposta de estudo é em torno de 3 horas. A minha pergunta é, hoje você está tranquilo para fazer 3 horas de estudo? Hoje, se você falar assim, ó, amanhã começa o método, beleza, você tem 3 horas? Tem, 3 horas. Mas você consegue sentar por 3 horas tranquilo. Nada vai te perturbar, nada vai te atazanar, nada vai nenhuma pendência. Quando você senta para estudar, vem aquele negócio, tem que resolver isso, tem que ir não sei o quê, escola, banco, faculdade, pai, mãe, filho, cachorro, tudo organizado. A sua vida está numa agenda. Todo domingo, eu vou ensinar isso a vocês. Sentar por 20 minutos e fazer a agenda semanal. E por que a agenda semanal é importante, Léo? Quando você senta para estudar e a sua vida está organizada, você tem mais foco, porque você não está pensando nos problemas, nas pendências, nas tarefas que você não fez, porque agora suas tarefas têm dia e horário. Quando você senta para estudar e está tudo organizado, você consegue memorizar mais, porque você está mais focado. Uma é consequência da outra. E não é só isso, não. Imagina você chegar cheio de imprevistos, uma desorganização, você não sabe que hora que vai, que volta, que chega, que começa, você não tem rotina nenhuma. Nenhuma. E de repente você senta para estudar. Você não tem disposição, você não tem foco, você não tem concentração, você não memoriza. E aquelas 2, 3 horas de estudo se passaram sem nenhuma qualidade. Imagina que você vai ao shopping e você vai comprar muita roupa. É o dia que você reservou para ir lá comprar roupa, calçado. Uma delícia comprar, não é? Aí você volta para casa. E aí onde é que você vai guardar aquelas roupas novas? Aqueles calçados novos? Você precisa de espaço no guarda-roupa. Ou, pelo menos, organizar o guarda-roupa de tal maneira que caiba tudo. Sim ou não? É exatamente aqui. O projeto da UAB vai exigir que você tenha minimamente a sua vida organizada. Por isso, a primeira coisa que eu ensino a vocês quando vocês entrarem no nosso programa de estudo é organização de vida. Anota uma coisa aí, ó. Quem não tem agenda, vira agenda dos outros. Você vira a agenda dos outros, você vira a agenda da procrastinação, da preguiça, você vira a agenda do Netflix, você vira a agenda das festas de fim de ano. Eu não sou contra as festas de fim de ano, claro que não, gente. Eu sou contra quem vai para as festas de fim de ano e não se organizou e não colocou horário para estudar. Ora, até no dia 24, você tem 24 horas. Será que não dá para tirar 1 hora, 1h30, 2 horas para estudar? E depois você curtir tranquilamente em paz com a sua família. É uma questão de você ter autorresponsabilidade. Chega. Chega de ser uma pessoa medíocre que não tem agenda. Chega de ser uma pessoa medíocre que fala que vai fazer e não faz. Que não sabe que hora vai fazer. Uma pessoa completamente perdida na vida. Chega de ser perdido na vida. Chega. Chegamos até aqui e você já teve inúmeras oportunidades para ser aprovado, inúmeras oportunidades para crescer na vida, mas você nunca parou e desenhou a sua vida. Ou quando fez isso, você esqueceu de ser constante.
Organização de vida para saber que horas você vai acordar. Ah, Léo, eu até coloco o celular para acordar às 7 horas, mas aí vem o botão do soneca. Deixa eu te contar um negócio. Se você não consegue vencer o soneca, que é um botãozinho, um celular, você acha que você vai ganhar da FGV? Não vai. Se você não tem coragem e não tem força suficiente para desligar a TV e vencer a Netflix, você acha que você vai vencer um advogado adversário? Então esquece o projeto da OAB. Para que você quer virar advogado? Se não for para ser um bom advogado, se for para ser mais um medíocre nessa vida, chega. Você não merece isso, as pessoas que estão à sua volta não merecem isso. Coloca um ponto final na mediocridade, começa a ser uma pessoa comprometida, uma pessoa fiel a você mesmo. Talvez você é uma pessoa que pede fidelidade, né? A esposa, a namorado, a namorada, a filhos, a patrão, a colegas de trabalho, mas você não está conseguindo ser fiel a você. E tudo começa na organização. Clareza do que eu quero, clareza do que eu preciso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Faz sentido que eu estou conversando com vocês, sim ou não? Faz sentido, sim ou não? Faz sentido? Já começa a tomar decisões aí. Coloca no papel. Coloca no papel aí. Qual decisão você já começa a tomar a partir de hoje para a sua vida? Vocês achavam que isso aqui era para falar da OAB, né? A OAB para mim é só uma desculpa. Sabe por quê? Porque eu não quero aprovar pessoas medíocres. Pessoas que só querem a carteirinha da OAB, só querem ser mais um advogado. Eu quero pessoas comprometidas com os outros. Eu quero formar advogados que vão ajudar de verdade outras pessoas. É isso que eu quero. Esse é o meu objetivo de vida. Então, começa a olhar para a sua vida, para a sua realidade. Começa, sabe, coloca um basta na procrastinação. Coloca um basta na preguiça, cara. Sabe, que legado você quer deixar para o seu filho, para a sua filha? Que tipo de história você quer que as pessoas contem quando você partir desse mundo? De que você venceu, você se formou, mas você não conseguia vencer a Netflix para poder estudar? Você não conseguia deixar de sair com os amigos para poder estudar? Você não sabia dizer não porque você não queria desagradar? Pô, gente, para de ser agradador. Vocês acham que eu cheguei onde eu cheguei? Eu tenho o carro que eu tenho, a casa que eu, o apartamento que eu tenho, a família que eu tenho, o respeito que eu tenho porque eu quis agradar todo mundo? Não, eu era fiel ao meu compromisso de vida, ao meu projeto, fidelidade ao meu projeto. E não o que os outros queriam ou pensavam de mim. Eu aprendi uma coisa muito rápida, sabe? Muito, na vida profissional. Só é respeitado quem dá resultado. Meu primeiro júri eu tinha 23 anos de idade. Aos 24 anos de idade, eu fiz um júri. Eu sustentei uma tese que ninguém nunca tinha visto essa tese, que foi apresentada há 2 anos atrás, há 2 anos, 6, 7 anos depois do júri, foi apresentada no Fórum Nacional de Promotores de Júri. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque só é respeitado quem dá resultado. Organização. E quando você começa a se organizar, você está comprometido com a sua agenda. Aí está lá assim, ó, acordar às 6 horas da manhã para fazer uma atividade física e depois começar a estudar às 6h30. Legal. Agora, quando você olha para essa agenda, você fala assim, poxa, mas eu estou até hoje, já tenho 30 anos de idade, eu estou até hoje tentando acordar às 6 horas da manhã, eu não consigo. Beleza, agora a pergunta é assim, ó, seja proativo. Pergunta, como eu faço agora para acordar todo dia às 6 horas? E eu te dou a resposta. Faça o certo ficar fácil e o errado difícil. Pega o celular e já deixa no banheiro, do lado da pia do banheiro. Porque quando você tiver que levantar para desligar o celular, você já levantou, joga uma água gelada no rosto, já está de pé, velho. Faça o certo ficar fácil e o errado difícil.
Tá difícil de vencer a Netflix? Cancela, cara. Cancela. Tá difícil de resistir às redes sociais? Baixa um aplicativo que bloqueia o acesso às redes sociais. Tem vários aplicativos que fazem isso. Isso é autorresponsabilidade. Segundo passo para você ser aprovado na OAB. Agora que você já organizou sua vida, agora que você já assumiu o compromisso, a autorresponsabilidade, agora que você já começou a criar uma rotina na sua vida, você precisa começar a identificar os principais temas que vocês têm que estudar na prova da OAB. Você só tem 60 dias. 60 dias. São em torno de 8 semanas. A pergunta é, vocês acham que em 8 semanas dá para reviver toda a faculdade? Claro que não, porque o edital é pouco menos que a faculdade de 5 anos, que são 17 disciplinas. E deem graças a Deus que vocês vão aprovar no exame 37, porque no exame 38 serão 3 disciplinas a mais. Professor, como é que a gente identifica os principais temas? Bom, eu identifiquei resolvendo todas as provas do exame de ordem, mas resolvendo de maneira analítica. Então, eu pegava todas as provas e comecei a analisar toda a prova de penal. Eu peguei todas as provas e comecei a resolver todas as questões de processo penal, e assim sucessivamente. Eu fui fazendo isso para identificar os temas, identificar os artigos, identificar se súmula e jurisprudência era muito cobrado, se doutrina era muito cobrado. Aliás, diga-se de passagem, só para vocês saberem, em torno de 68 a 72 questões por exame, a resposta está na lei seca. É uma variável muito curta. Não muda muito isso aqui, não. Aliás, tem provas que 2, 3 questões é doutrina, 2, 3 questões é uma súmula, uma jurisprudência, o resto é lei seca. Ah, então agora eu só vou estudar a lei seca. Tá de sacanagem, né, velho? Você vai pegar o código e começar a ler artigo por artigo? Não faz sentido. Por quê? Porque ela não é à toa que a gente chama de lei seca, gente. Sabe quando você pega, por exemplo, aquelas bolachinhas de água e sal, que eu adoro, mas eu gosto dela com café. Porque se eu pegar aquelas bolachinhas de água e sal e sair comendo, que negócio é seco, ninguém aguenta ficar muito tempo naquilo. Não dá para você aprender a lei lendo a lei. Você precisa aprender a lei fazendo questões, entendendo, tendo casos hipotéticos. E assim você começa a identificar. Ó, vou dar uma dica rápida aqui para vocês. Ó. Por exemplo, administrativo. Sabe o que está no topo? Agentes públicos. Não só a Lei 8.112, como as normas constitucionais. A Lei 8.112 já foi cobrada 19 vezes. As normas constitucionais a respeito de agentes públicos foram cobradas mais de 22 vezes. Sobre teto, né, sobre acumulação de cargo, aposentadoria, cargo em comissão, enfim, né? E aqui, enfim, o que mais? Serviços públicos. Essa aqui, inclusive, é a ordem, tá? De prioridade. Aqui dentro você estuda PPP, né? Que é parceria público-privada. Você estuda a Lei 8486, que é a Lei de Serviços Públicos, e também consórcios públicos. Consórcios públicos. Quer ver outro tema que cai bastante? Não caiu nos últimos 3 exames e agora voltou a cair, que é a Lei de Licitações, que agora é a lei nova, né? Outro tema, improbidade, que tem muita alteração legislativa, improbidade administrativa, que é a LIA, né? A 9482, ela tem muita inovação, muita coisa boa, inclusive, pensando na defesa, e vocês vão fazer uma prova para advogado. Agora tem prescrição intercorrente, por exemplo, que é uma coisa muito boa para os advogados, né? O que mais? Que matéria importante aqui, ó, para vocês? É intervenção do Estado na propriedade particular. Eu só estou dando um exemplo de administrativo, tá? Aqui dentro você vai estudar desapropriação, requisição, limitação, servidão pública e tombamento. Esses aqui são os principais temas de direito administrativo. Pode fazer o teste. Vocês vão chegar a isso daqui. Ah, claro, né? Tá faltando aqui a administração indireta, tá? Só estou colocando isso aqui para vocês entenderem que, por exemplo, não faz muito sentido vocês estudarem a lei de processo administrativo. Cai muito em concurso, mas
Cai muito pouco na OAB. E em 60 dias, o custo-benefício não vale estudar uma lei tão grande como a lei do processo administrativo. Outra, ficar estudando o domínio público, bens públicos. Não, não. Controle da administração pública. A intervenção do Estado na economia também não vale a pena. Também não vale a pena. Eu só estou mostrando para vocês que tem temas que não vale a pena vocês estudarem. Então, vocês precisam identificar para que o estudo de vocês seja o quê? Estratégico. Deixa eu mostrar para vocês aqui um modelo do meu cronograma. Ó. Quem quiser já faz o print aí, tá, gente? Quem quiser pode fazer o print. Ó. Aí. Olha aqui, ó. Esse aqui é um modelo. Tá dando para enxergar aí? Olha aqui, ó. Vocês não vão estudar tudo, mas vocês precisam ficar atentos aos temas que realmente importam. Isso aqui importa muito. Por que que isso aqui importa muito? Ó, no espaço já tem uns 4, 5 exames que não caem. E lei penal no tempo cai bastante por conta das alterações legislativas e aplicação da lei penal mais benéfica. Quando você fala de fato atípico, gente, fato atípico já caiu mais de 20 questões no exame de ordem. 20 questões. Só para vocês terem uma ideia, é muita coisa. É muita coisa. Dentro de direito constitucional, por exemplo, do artigo 1º ao 4º, não vale a pena estudar. Não vale a pena. Já pode ir direto para o artigo 5º. Mas estude o artigo 5º e dentro do artigo 5º, estude separado os remédios constitucionais, porque cai muito remédio. Só para vocês terem uma ideia, já caiu mais de 20 vezes a matéria remédios constitucionais. Crimes contra a vida que tem alteração feita pelo pacote anticrime e alteração feita muito próximo do pacote anticrime, que foi o artigo 122, por exemplo, que foi ali da participação em suicídio. Então, é importante vocês terem visão clara. Isso aqui é só a primeira semana, obviamente. E tem uma coisa, cuidado, sabe? Tem gente que coloca, sei lá, 10 matérias numa semana. Ah, eu vou estudar 5 dias, 2 matérias por dia. Beleza, mas precisa ser matérias tão diferentes. Vocês têm um programa de 8 semanas. Então, não precisa estudar todas as matérias na mesma semana. Claro, quando você estiver em ritmo de revisão, faltando 2 semanas, aí vale a pena estudar 10 matérias por semana. Mas lá na frente, quando você já formou a base, você já tem conceito suficiente para estudar isso. Mas você agora está no processo de aprendizagem e não só de revisão. São coisas completamente diferentes. São coisas completamente diferentes. Então, essa é a sacada, tá bom? Léo, quantas matérias nós vamos estudar? Quantas disciplinas nós vamos estudar dentro do cronograma 60 dias. Ó, deixa eu contar para vocês. Antigamente, eu colocava 13 disciplinas no 90 e só colocava 11 no de 60. E aí, eu percebi que valia a pena eu manter as 13 disciplinas no cronograma 60, só que eu só precisava enxugar os temas mais improváveis de cair. Então, eu preciso ficar revisando, porque tem tema, por exemplo, que é muito bom, mas caiu nos últimos 2 exames. A chance de cair no próximo é muito pequena. Outra coisa também que a FGV faz, eu não sei se vocês sabem, a FGV, ela repete muitos temas, repete. Só que ela é inédita nos subtemas e artigos. Em qual proporção, Léo? Em torno de 50% por prova. Isso é um padrão dos últimos exames. Tranquilamente você pode pegar e fazer o teste. Ela inova novos artigos e novos subtemas numa proporção de quase 50% da prova. Tá? Então, vocês precisam ter acesso a essas informações para quando vocês forem criar o cronograma de vocês, caso vocês não adquirem o nosso cronograma, tá? Estou entregando o ouro aqui para vocês, beleza? O que mais, Léo? Qual é o próximo passo da aprovação? Próximo passo da aprovação. Vocês precisam saber estudar do jeito certo. Vocês precisam saber estudar do jeito certo. Eu não estou falando que vocês não estudam. Eu só estou falando que vocês têm que estudar do jeito certo. Eu não estou falando que quem foi reprovado 5, 6, 7, 10 vezes, como foi o caso da Ana Maria,
ela não soube, ela não estudou. Ela apenas não soube estudar do jeito certo. Isso faz toda a diferença. Toda. Eu posso pedir para você sair daqui, por exemplo, de Brasília e ir para Goiânia, em torno de 200 quilômetros. Você pode pegar um trajeto de 200 quilômetros e chegar lá em torno de 2 horas e meia, dependendo do carro e do trânsito, não é? Agora, você também pode ir a pé daqui para lá. E você vai levar o quê? Quantos dias para chegar lá? Entende? Existem várias formas de chegar a Goiânia. Existe forma de chegar de avião, que é 20 minutos de avião. Você pode chegar de carro, 2 horas, 2 horas e meia. Você pode chegar de ônibus, 3 horas, 3 horas e meia. Você pode ir de bike. Você leva 1 dia, 2 dias, se você for muito bom de bike. Tem várias formas. Então, a pergunta é, de que forma vocês querem chegar no exame 37? Ou, vou melhorar a pergunta, de que forma vocês querem chegar à aprovação de vocês? Porque quem mantém a constância, uma hora chega. Agora, se você ajusta e calibra a forma como você vai realizar esse trajeto, vocês chegam mais rápido à aprovação. E por que eu estou falando que vocês têm que estudar do jeito certo? Eu vou te dar um exemplo. Na faculdade, eu vejo muitos alunos andando com aquele livro da editora Foco de 5.000 questões. Quem já viu esse livro? O professor Wander Garcia, com quem eu já conversei, inclusive, um cara sensacional. Um cara que inovou muito, enfim, ficou milionário por conta das inovações dele em relação a estudo e tal. Mas eu quero que vocês entendam aqui uma coisa, ó. Não é pegar o livro de 5.000 questões e ler. Eu estou resolvendo questões. Legal. E o que você está aprendendo com elas? Eu conheço pessoas que já resolveram todas as questões dos 30 e tantos exames da OAB feitos pela FGV e pelo SESC, mas até hoje não foram aprovados. Porque o que você está fazendo? Você está levando para a prova? Você está aprendendo ou só está fazendo questões? Porque existe uma diferença brutal aqui. E tem gente que até estuda, tem gente que até aprende, só que por não aplicar a técnica de revisão, chega no dia da prova e o máximo que ele consegue dizer assim, cara, eu vi isso aqui, eu estudei sobre isso aqui, mas não sabe qual é a resposta. Por quê? Porque pecou na revisão. Quem já sabe o que significa um método RTD? O que significa o método RTD? Revisão todo dia. Léo, é sério que você ensina as pessoas a estudarem, a revisarem todo dia? Se você achar que isso é uma grande balela e quiser sair da reunião, pode ir, cara, pode ir. Porque eu conheci muita gente que achou que essa história de revisão era balela e está até hoje estudando. Até hoje. Tem um barulhinho aqui que eu não sei de onde que é esse barulhinho aqui, eu estou incomodado. Toda hora eu fico olhando assim para ver se eu acho. Enfim. Eu vou te dar um exemplo aqui. Ei, vem cá. Todos aqui ou já são formados ou estão se formando em Direito, certo? Beleza. Você que já se formou, ou você que está se formando, a minha pergunta é, você lembra o que você estudou no primeiro semestre? E quando eu digo que você lembra, é saber falar o que você estudou lá. Imagina que hoje, neste momento, você vai fazer uma prova de uma matéria que você se saiu bem lá no primeiro semestre. Você tirou 10 no primeiro semestre. Chega no 9º e no 10º semestre. Você vai fazer a prova, de novo, daquele mesmo conteúdo, daquela mesma matéria. Você ia se sair bem ou mal? Por quê? Porque você não revisou. A minha pergunta é, vocês acham que o que vocês estudarem agora nessa semana, o que vocês fizerem nessa semana aqui, estudarem, aprenderem, como é que vocês vão levar isso para o dia da prova, lá em fevereiro? Revisando. Então, na sua estratégia de estudo, você precisa colocar revisão. Você precisa colocar. Léo, eu faço revisão fazendo simulado. Fazer simulado é bom, é ótimo. Mas se você está usando o simulado só como revisão, é uma estratégia ruim. Fazer simulado por fazer, a pergunta é, o que você está fazendo com o simulado? E as outras coisas que você estudou que não estavam no simulado? Porque você acha que vai cair na prova só o que você fez de simulado? Claro que não. Ou você é um cara muito sortudo. Quem acha que está fazendo sentido o que eu estou falando aqui, levanta a mão. Quem acha que a sua grande dificuldade é memorizar o que estudou?
Quem acha que a sua grande dificuldade é memorizar o que estudou? Levanta a mão aí. Coloca um sim, coloca alguma coisa aqui no chat, participa aqui junto comigo. Essa reunião é para vocês, gente, não é para mim, não. Eu já sou advogado. É para vocês, por isso que eu preciso saber se isso faz sentido para vocês. Essa reunião é para vocês. Se fizer sentido para vocês, ótimo. É isso que eu quero saber. Tá? Então, assim, ó, eu quero que vocês entendam que estudar bem, estudar do jeito certo é chegar no dia da prova e lembrar tudo que você estudou. Ponto, é isso. É por isso que eu não vejo sentido vocês assistirem 100 aulas de 30 minutos de penal, 100 aulas de 30 minutos de constitucional, 100 aulas de ética, 100 aulas de não sei o quê. Eu não vejo muito sentido nisso. E você fazer uma prova ali daqui a pouco, eu quero saber, primeiro, você vai ter tempo para tudo isso? Segundo, você vai lembrar disso tudo? Ah, Léo, mas eu fiz umas questões logo depois da videoaula e acertei tudo. Ah, gente, tenha santa paciência. Você achou que não ia acertar depois de ter acabado de estudar a matéria? Gente, é vida real, pelo amor de Deus. Para e pensa, reflita o que você está fazendo. Reflita de maneira honesta, sincera. O que você está fazendo até hoje que deu certo, legal, mas que não está dando certo? Porque chegar na prova e falar assim, eu lembro que eu estudei isso aqui, não te aprova. Sabe aquela música que bola na trave não altera o placar? Não altera. Você ter estudado aquilo, mas não lembrar do que precisa ser lembrado lá no dia da prova? Terceiro passo. Vamos saber estudar do jeito certo, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que funciona a revisão todo dia dentro da plataforma, tá, gente? Para vocês não acharem que é só revisão minha matéria. Claro que não, né? Quarto passo. Legal. Controle emocional. Isso aqui derruba tanta gente. Tem tanta gente boa, inteligente, esforçada, disciplinada, que chega no dia da prova, desequilíbrio emocional total. Sabe por que a pessoa se desequilibrou no dia da prova? Porque durante a preparação, ela também foi emocionalmente desequilibrada. Quem aqui, muitas vezes, não conseguiu estudar, sentou para estudar, se organizou para estudar, mas na hora que começou os estudos, começou a bater aquela sensação de você reprovado, isso aqui não vai dar certo. Ou começou a lembrar das reprovações e naquele momento chutou o balde e não estudou. Quantos de nós passamos por problemas durante o dia, passamos por umas provações durante o dia, mas estava programado para estudar à noite, chegou em casa para estudar à noite, falou assim, hoje eu não consigo. Meu chefe brigou comigo, meu namorado brigou comigo, meus filhos não sei o quê, não me amam, não sei o quê. Rararara. Você tinha tempo, mas não tinha paz e não tinha controle emocional para estudar. Chegou no dia da prova, foi só mais um dia. E um dia de descontrole emocional. Você não conseguiu fazer a prova. Deixa eu te contar uma coisa. E aí a desconcentração vem à tona, né? Deixa eu olhar aqui para você e te falar. Eu sei que você tem problemas. Eu sei que você tem dificuldades. Mas a FGV não está nem aí para você. A FGV não está nem aí se você perdeu alguém na pandemia, se você está desempregado, se você está fudido financeiramente, se você foi traído, se você foi, sabe, demitido. A FGV não está nem aí para você. E eu preciso dizer para você que muitos dos aprovados, muitos dos que já são advogados hoje, tiveram os mesmos problemas que você, em maior ou menor grau, passaram por dificuldades como você. Eu não estou te diminuindo, eu só estou dizendo que é possível vencer isso. Eu só estou dizendo que é possível vencer toda essa adversidade emocional, todo esse conflito de vida pessoal e ser aprovado. Porque quem tem sucesso hoje, quem venceu na vida hoje, não é porque não teve problemas. Porque não é se teve ou não teve problemas, é como lidou com o problema. E é aqui que começa. Não, eu tive um problema durante o dia, eu mereço não estudar hoje. Merecimento é para quem já deu resultado, meu querido.
Se você ainda não deu resultado, não existe esse negócio de merecimento, não. Esquece isso. Que mundo você vive? Que mundo você vive? Ah, você economizou bonitinho aquela semana. Você vira para o banco e fala assim, banco, eu mereço ganhar um dinheiro a mais, eu mereço ganhar um empréstimo. Não, não existe esse negócio não, velho. Não. É só quem já deu resultado na vida. Lembra que eu falei lá atrás para você? Só é respeitado quem deu resultado. Seja dentro ou fora de nossas famílias. Ah, Léo, é porque você não conhece a minha vida. Anota uma coisa que eu vou te falar agora. Vítimas não vencem. Não vence. Não adianta você falar para mim dos seus problemas e falar que os seus problemas é a causa da sua reprovação. Não adianta. Não adianta. Porque 99,9% das vezes a gente confunde dificuldade com impossibilidade. A gente confunde imprevisto com impossibilidade. E a gente acha, hoje não é dia de estudar. Vítimas não vencem. É por isso que a gente está vivendo uma vida medíocre até hoje. É por isso que a gente, mesmo sabendo o que tem que fazer, a gente não faz. Porque é mais fácil lidar com o sentimento de vitimização do que você avançar mesmo diante da dor, estudar mesmo diante da adversidade, estudar mesmo diante das decepções, das traições, das contrariedades. Tem uma passagem bíblica que eu sou apaixonado, que é aquela passagem que Moisés liberta os escravos do faraó. Aí vai para o deserto. De repente, eles chegam diante do Mar Vermelho. E quando chega no Mar Vermelho, está todo mundo reclamando para Moisés. Uai, trouxe a gente para morrer aqui, a gente podia ter morrido lá. E começa a reclamar, começa a murmurar, e começa a se vitimizar, e começa aquela ladainha, aquela lá. E aí Moisés pega e fala com Deus, e agora, Senhor, o que eu faço? Deus vira para Moisés e fala assim, meu amigo, vocês estavam andando, não estavam? Continue andando. Não, Senhor, mas os cavaleiros estão chegando e tem um mar aqui na frente. Continue andando. Continue andando. E Deus dá uma ordem para Moisés, põe-te a andar. Em meio ao caos, em meio à desgraça, em meio à adversidade, em meio às perdas, às dívidas, o caos, continue estudando, continue andando, porque a solução está lá na frente. Lá na frente. Ela não está aqui. Ela não vai chegar, ela não vai bater na sua porta. Ou você vai atrás buscar, ou ela não vai chegar. Porque vítimas não vencem. Aqueles escravos podiam ter continuado lá, reclamando com Moisés, iriam todos morrer. E Deus dá uma ordem, continue andando. Aí depois vem aquele receio, né? Peraí, mas tem um mar, mas tem a FGV, mas tem os filhos, mas tem a família, mas tem isso, mas tem aquilo, mas eu perdi fulano, eu não consigo me concentrar por causa disso, por causa daquilo outro. Continue andando, cara. Continue andando. E entenda uma coisa, o mar, ele não vai abrir para você entrar. Você tem que entrar para o mar abrir. É diferente. Moisés ficou lá esperando o mar abrir para colocar o pé. E Deus ficou esperando Moisés colocar o pé para abrir o mar. É assim que funciona, desde que mundo é mundo. Desde que mundo é mundo. Desde aquela época que os nossos ancestrais moravam em cavernas, tinham que sair para caçar, porque a caça não ia bater lá e falar, ó, vim aqui para vocês me comerem. Até hoje é assim. A dinâmica é a mesma. A estratégia é a mesma. Então, ou você dá atenção a isso e fala assim, como eu controlo meu emocional? Como eu lido com a ansiedade? Dentro da mentoria, eu trago várias técnicas de controle. Tem até uma reunião com uma hipnoterapeuta, né? Com a Jaqueline, que ela nos ensina como lidar com medo, ansiedade e tal, em relação à prova. Mas o que eu estou te falando é, procure ajuda. Quando você não sabe o como, você procura o quem. Não sabe como lidar com ansiedade, então procura quem pode te ajudar a lidar com ansiedade. Mas não vai vivendo, empurrando as coisas com a barriga, porque nada vai mudar. O que falta para a gente é consciência, conhecimento. Conhecer como eu lido com ansiedade, conhecer como eu estudo para a OAB, conhecer como eu venço a FGV, conhecer como é um cronograma eficaz. Mas ficar parado assistindo Netflix, ela não vai te dar nada. Nada. Eu estou falando Netflix, mas eu queria que vocês colocassem todas as lástimas de vícios e como é que eu posso falar? E práticas
que você perde tempo nas redes sociais, em grupinhos de WhatsApp. Gente, eu participo de um grupo de família. Um grupo de família. Que é meu pai, minha mãe, meu irmão. Ah, o grupo dos meus primos. Cara, desculpa. Ah, o grupo das minhas tias. Cara, desculpa. Eu estou focado nisso aqui. Todos eles sabem. Precisarem de mim, eles sabem onde me procurar. Todos me procuram no privado, no celular, me ligam. Eu não tenho tempo a perder, gente. Só para vocês terem uma ideia. Onde eu estou querendo chegar? Ó, não sei se vocês conseguem olhar aqui. Esse aqui é meu Instagram, tá vendo? Olha quantas pessoas eu sigo. 52 pessoas. E eu só sigo pessoas que têm a ver diretamente com o meu projeto de vida. Para não ficar alimentando ansiedade olhando a vida alheia, a vida dos outros. Eu não sigo um monte de pessoas da minha família, amigos pessoais eu não sigo. Eu só sigo quando realmente estão conectados com o meu projeto de vida. Último passo para a sua... Ah, outra coisa. Motivação não é sentimento não, tá? Motivação é o porquê você quer ser AOB. Por que você quer ser advogado? Qual é o motivo pelo qual isso te leva a querer vencer na vida financeiramente, profissionalmente? Por que você quer ser respeitado? Por que você quer ser admirado? Por que você quer ser advogado? O que está por trás da carteirinha? Não é a carteirinha a motivação. Ah, eu estou empolgado hoje para estudar. Deixa de ser besta, meu. Para com isso. Isso é hipocrisia. Não, eu estou estudando por isso. O que está por trás da carteirinha? O que você acha que a carteirinha, ter a carteirinha, vai te proporcionar? É isso. É isso que te mantém constante. É isso que te faz ter gosto pelo processo de estudo. É isso. Por fim, senhoras e senhores, como quinto, tenham foco e tenham autorresponsabilidade. Só para vocês entenderem o que tem a ver isso, né? O que é autorresponsabilidade? É vocês terem compromisso com o resultado. Não é o Léo que vai aprovar. Eu tenho um método, um caminho, um atalho seguro para vocês serem aprovados. Se aplicar, dá certo. Se aplicar, dá certo. Só que esse aplicar vai exigir que vocês aprendam a dizer não na vida de vocês, aprendam a ter organização, agenda, foco. Acontecer um imprevisto não é chutar o balde, você só chuta o balde quando o conteúdo que está dentro não vale a pena. Não é sair chutando o pau da barraca quando as coisas começarem a dar errado. Ter autorresponsabilidade é falar assim, ó, a responsabilidade pela aprovação é minha. Então, se hoje eu não conseguir estudar, que dia, que horas eu vou estudar? Aliás, diga-se de passagem, no meu cronograma, eu estabeleço, como eu sei que imprevistos são previstos, sempre tem na semana um horário reservado para você resolver as pendências, ou seja, aquelas metas que por acaso você não conseguiu cumprir ao longo da semana. O que não dá é você atrasar 2, 3, 4, 5 dias. Vocês vão atrasar, isso é normal, isso é natural. O que vocês não podem é deixar isso se tornar um ciclo, é vocês deixarem acumular. Por quê? Muitos estão sofrendo de ansiedade porque está cheio de pendências. Porque tem tanta coisa atrasada, tem tanta coisa acumulada na vida pessoal, profissional, nos estudos, que quando ela olha para aquela desorganização, para aquela loucura da vida dela, dá o quê? Dá ansiedade. Então, assim, ó, quer diminuir bruscamente a sua ansiedade? Organize, liste todas as suas pendências e coloca dia e horário para resolver tudo isso. E quando eu digo pendência, pendências emocionais. Será que você já não deveria ter fechado um ciclo emocional com alguém? Será que você já não deveria ter sentado e conversado com o seu pai, com sua mãe, com o seu irmão e resolver aquilo? Porque não adianta você ter tempo e não ter paz para estudar. Isso também faz parte da autorresponsabilidade, de segurar as rédeas da sua vida nesse sentido. Beleza? Bom, deixa eu avançar aqui na nossa brincadeira aqui. Eu queria só mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Por que mentoria e não cursinho, tá? Aliás, antes de eu mostrar para vocês, dá uma olhadinha aqui. O que seria a ideia de um cursinho, tá? Então, por exemplo, vem cá. Isso aqui, eu gosto muito do GRAM, em muitos aspectos, mas eu queria te mostrar uma coisa aqui, ó.
Imagina direito penal, tá bom? Vamos pegar direito penal aqui, ó, vamos pegar a parte geral. Das 6 questões de penal, 4 costumam ser parte geral, tá? Beleza? Então, para vocês entenderem a importância. Aí, dentro de parte geral, olha quantas aulas só de parte geral aqui, ó. Tá? Olha aqui. Até aqui deu 24, certo? Só que aqui, ó, aqui só tá até o artigo... Aqui só tá até o artigo 19. Não tem aqui dos artigos até o artigo... Ixi, tá faltando muito aqui, então. Aqui só tá até o artigo 19. Tem quantas aulas aqui? Só para vocês terem uma ideia, ó. 24. 24 mais ou menos vezes 30. A pergunta é, você acha que você vai ter todo esse tempo? Olha aqui. Vou pegar aqui uma outra matéria, processo penal, por exemplo. Vem cá. Vou pegar aqui uma matéria de ação penal que é muito importante. Só que tem 5 de 32. Eu quero que vocês multipliquem isso aqui, só para vocês terem uma ideia. Vocês multipliquem isso aqui, então, por, sei lá, uma média de 80. Tem mais, tá? É só uma média. 80 videoaulas de 30 minutos por disciplina. Cara, você não tem tempo para vencer isso aqui. Não tem. E aí eu queria mostrar aqui os nossos resultados, olha só. No exame 34, os meus mentorados estudaram 73 temas. Porque eu enxugo para 13 disciplinas, lembra? Aí estudo só 73 temas. Dos 73 temas que eu enxuguei e pedi para eles estudarem, caiu 58 temas. No exame 35, eu pedi para eles estudarem 71 temas. Dos 71 temas que eu pedi para eles estudarem, caiu 57 temas. No exame 36, foram 81 temas que eu pedi para eles estudarem. Aqui é porque os últimos exames foram mais difíceis e eu aumentei o número de temas para estudar, até temas inéditos, inclusive, tá? Mas também aumentou aqui o meu número de acertos, 61 temas. E só precisa fazer 40 pontos. Eu estou falando 61 questões, tá? Então, dentro de 81 temas que eu pedi para estudar, caiu 61 questões. E eles só precisavam acertar 40 dessas 61 que eles estudaram, se tiverem executado o cronograma todo. Por isso que eu estou falando para vocês, se só restam 8 semanas para a prova de vocês, não é uma estratégia boa adquirir um cursinho a essa altura do campeonato. Eu só adquiriria cursinho se eu tivesse, sei lá, em torno de 4, 6 meses para estudar, e o meu objetivo é fazer, sei lá, 60, 70 pontos. Aí vale muito a pena você adquirir cursinho. Se não, você pode usar uma estratégia diferente. E a estratégia que eu quero apresentar para vocês é o quê? Um método RTD. E o que é um método RTD por dentro, Léo? E agora eu vou mostrar a minha plataforma para vocês. Quando vocês adquirirem, vocês vão ter acesso a isso daqui, ó. Está aqui o método RTD, a mentoria por dentro, tá bom? Isso aqui é da mentoria, tudo bem? Isso aqui é a plataforma da mentoria, que para mim foi mais fácil abrir aqui. Depois eu vou explicar para vocês a diferença de cronograma para mentoria, beleza? Então, o que vocês vão encontrar aqui por dentro? Ó, eu peço para vocês começarem por aqui, porque para vocês terem uma visão do todo, de como funciona aqui toda a brincadeira, né? Vocês saberem como usar. Lembrando que tem grupo do WhatsApp também, tem suporte para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Lembra que eu falei para vocês que primeiro a gente começa pela organização de vida? Então aqui, ó, que eu falo, né? Quem não tem agenda, vira agenda dos outros, vira agenda do acaso, dos problemas, né? Eu ensino para vocês uma ferramenta chamada Folha da Produtividade, tá? Vocês vão colocar toda a rotina de vida de vocês nessa planilha. É uma planilha muito simples, é essa daqui, ó, por exemplo. Essa aqui é a minha. Aqui, ó, é Excel mesmo. Aqui, ó, essa aqui é a minha agenda. Tem dias da mentoria individual, tem as minhas reuniões, tem as minhas aulas obrigatórias, né? Tem os meus encontros. Isso aqui é bloqueado por conta dos imprevistos da vida. Tem a minha missa, tem o meu... Isso aqui é lazer, que foi o dia que nós saímos com um casal de amigos. E aí eu ensino vocês a fazerem agenda. Primeiro, coloca as tarefas inegociáveis. Depois, as de difícil remarcação. Coloca na agenda lazer, família, espiritualidade. Isso é importante. Tem gente que chega no final de semana, família passa a final de semana inteira assistindo TV. Ah, não tem nada para fazer, ninguém se programou. Depois não sabe por que casamento acaba, né?
Aí o Alexandre, o que eu tenho que revisar todos os dias? É isso aqui que a gente vai ensinar para vocês dentro da plataforma, Alexandre. Não tem como eu mostrar tudo isso aqui para vocês, mas está aqui, ó. Como estudar, né? O método RTD. Então, primeiro, eu explico para vocês como é que funciona o cronograma, aquele cronograma da semana 1 que eu apresentei para vocês. Para quem não lembra, né? Aquele cronograma lá, por exemplo, olha aqui, ó. Vou abrir de novo aqui, ó. Olha só, eu explico tudo isso aqui, ó. Que história de revisão é essa do dia 2? O que revisar? Eu explico. Revisar o dia 2, revisar o dia 3, tá vendo? Eu estou no dia 4 e tenho que revisar o dia 3, mas eu reviso o quê? É isso aqui que eu explico. Outra coisa que eu explico para vocês é isso aqui, ó. Como resolver as pendências? Que pendências? Como é que isso funciona? E outra, e essa revisão semanal, como é que funciona? Então, tá tudo muito explicado, esmiuçado para vocês aqui dentro da plataforma, tá joia? Que mais? Vocês vão precisar de Vadmap? Vão precisar sim, tá? Ah, Léo, mas eu não tenho dinheiro para comprar o Vadmap. Eu ensino vocês a baixarem o código atualizado no Word, na internet, para vocês marcarem, caso vocês não consigam. Aqui, ó, como fazer a revisão diária e a revisão semanal, e tem aula prática comigo. Eu sento e estudo 2 matérias com vocês. Ao vivo ali, vou mostrando passo a passo como que estuda, como é que resolve questões, como é que marca, não é sair marcando todos os artigos, não é marcando também o artigo inteiro, porque senão depois vai virar um carnaval e vai manchar toda a folha do seu Vadmap, não é assim que faz. Outra coisa, vocês não vão fazer resumo, mas vocês vão fazer notas, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, vocês vão fazer notas, isso é importante. Vocês têm que registrar, isso é estudativo. Vocês vão fazer um estudo, mas é um estudo ativo, um estudo em que vocês aprendem de verdade. Não é ler, é aprender, é diferente. É isso que eu vou ensinar para vocês, beleza? O cronograma vai estar aqui. Lembrando, o cronograma é liberado toda semana, tá? Então, o que eu acabei de mostrar para vocês, cronograma da semana 1, né? Depois vão vir os outros, semanalmente é liberado. Semana 2, semana 3, semana 4, aí vão vir novos temas, vão vir novas disciplinas e por aí vai, tá joia? Pessoal da mentoria que vai ter acesso a uma técnica de concentração da NASA, talvez a melhor técnica de concentração que eu conheço na vida. Todos vocês vão ter acesso, né, ao simulado, eles também é liberado, só para vocês terem uma ideia, o primeiro simulado, ele é liberado no dia, na 3ª semana, porque não vai fazer simulado todo domingo, né? Então, são 4 simulados que vocês vão fazer. O primeiro simulado vai ser no final da 3ª semana, beleza? Uma reunião com o doutor Edis Rodrigues, que é um nutricionista, e ele fala de alimentos e suplementos. Por exemplo, quer ver um suplemento muito bom, cara, para te manter, principalmente quem acorda cedo ou tem que estar disposto à noite depois do trabalho, MCT. Cara, é um suplemento muito bom que está à disposição e somado, né, a uma alimentação saudável e atividade física, ele funciona de maneira espetacular. E você mantém a sua disposição para estudar, seja de manhã quando você acorda, pela manhã quando você acorda, seja à noite quando você chega do trabalho, enfim. Tem um encontro também com a Jaqueline Porto, que é hipnoterapeuta e também psicóloga e hipnoterapeuta, né? Que ela fala das técnicas, ela explica, e ela dá técnicas e ferramentas para lidar com ansiedade e medo aí durante a preparação da prova, tá joia? Bom, o que mais que eu queria mostrar aqui para vocês? Já mostrei aqui um método RTD por dentro. Isso aqui é importante, olha só. Para executar o método RTD, tem gente que me manda mensagem assim no direct. Léo, já recebo o material? Que material, cara pálido? Que material? E aí, eu quero que vocês entendam que aquele número de aprovados que eu divulgo, eu só divulgo, né? Quem volta a falar comigo, né? Quem manda mensagem falando, fui aprovado, tal, manda um e-mail, enfim. Eu ainda não coloco a minha equipe para sair pesquisando os nomes dos meus alunos com aquela lista absurda, né, de número de aprovados, é excomunal isso. Mas aí a galera pergunta, tem material? Não. Então, quem já foi aprovado comigo, foi aprovado usando isso aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui. É isso aqui, depois vocês me cobram, tá? Primeiro, vocês precisam de uma plataforma de questões, tá? Vocês precisam de uma plataforma de questões comentadas. O que é a plataforma de questões comentadas, Léo? Anota aí, eu só indico 2. E se eu estou indicando essas 2, nem adianta me perguntar de quê concurso, de gran curso, de estratégia, de OAB na medida, eu só indico essas 2 plataformas aqui. Por que eu indico essas 2 plataformas e você não está vendo, por exemplo, o livro da Editora Foco?
Não é que o livro é ruim, mas comparado com as plataformas online, em que eles conseguem contextualizar e separar por temas, subtemas, conseguem explicar e contextualizar alternativa por alternativa, as outras não têm comparação em relação a essas duas plataformas. Então, por 2 meses, não é assinatura anual, tá? Gente, eu tenho parceria com o TEC, tá? Eu tenho parceria com o TEC, mas eu não tenho parceria com a OAB de Bolso. Mas eu confio no trabalho da OAB de Bolso, tá? E nas duas, vocês não vão precisar adquirir para o ano, como é no que concurso, por exemplo. Vocês adquirem só o mês, tá? É só o mês. O TEC, o TEC, ele de R$ 39, ele cai para R$ 32 com o nosso cupom de desconto, tá? Então, vocês vão ter que pagar 2 meses de plataforma. É melhor do que vocês pagarem um cursinho lá, uma loucura, daqueles 800, R$ 1.000 de cursinho lá, beleza? TEC é sensacional, eu também prefiro o TEC, tá? Mas eu não posso dizer que eu não confio no OAB de Bolso, porque o trabalho dos caras lá são muito bons mesmo, tá? Bom, além de uma plataforma de questões para executar o método RTD, tá? Vocês vão precisar de quê? De um Vademecum. Se vocês não tiverem um livrão, Vademecumzão, né? Se vocês não tiverem um Vademecum, se vocês não tiverem esse pequenininho aqui em casa, não se preocupe, tá? Primeiro que vocês precisam dele atualizado. Então, se vocês não tiverem, dentro da plataforma, eu ensino vocês... nem precisa estar dentro da plataforma, né? É só entrar lá no Google, colocar assim, Código Civil, Câmara dos Deputados, Código Penal, Câmara dos Deputados. Vocês vão encontrar em formato de Word, vocês vão conseguir baixar, é uma delícia, tá joia? E vocês vão precisar de caderno e caneta, tá? Vocês vão precisar de uma caneta 4 cores. Isso aqui é a prova, gente. Isso aqui é a prova. Pensa uma ferramenta que aprova essa caneta 4 cores. Porque conforme vocês forem resolvendo as questões, vocês vão fazer notas. E vocês vão fazer uma nota, cada nota com uma cor diferente. Cada nota com uma cor diferente. Isso aqui não é babosa, isso aqui não é bobeira, isso aqui não é coisinha de coach, isso aqui é neurociência. O nosso cérebro, ele assimila melhor com as cores primárias. Por isso que, fazendo num caderno, as notas do jeito... né? Tem aula ensinando como fazer isso lá na plataforma, fiquem tranquilos, tá? Mesmo que você queira fazer pelo Word, que não é a mesma eficácia, tá? Quem quiser fazer pelo Word, beleza, não tem problema. Mas não é a mesma eficácia de acordo com a neurociência, tá bom? Mas quem quiser fazer no Word, também tem exemplos lá na plataforma de como faz, e também precisa deixar as notas em cores diferentes. É como se estivesse usando a caneta, vai lá e muda a cor, porque precisa disso para reforçar a sua memorização, beleza? Agora, o que você não precisa para executar o método RTD, que é o nosso método, e você não precisa para ser aprovado no exame de ordem? Cursinho, videoaula e PDF. Eu sei que muitos de vocês isso parece meio absurdo, isso parece meio contrassenso. Porque como é que eu vou estudar uma matéria, como é que eu vou resolver questões se eu ainda não estudei sobre isso? Porque você não vai resolver questão por resolver, e você não vai resolver questão para acertar. Você vai resolver questões para aprender. E você não vai fazer uma questão e vai aprender. Não. Por isso que no cronograma que eu mostrei para vocês, tem metas que são 8 questões, tem metas que são 10, tem metas que são 15. E eu ensino vocês a fazer um filtro para encontrar todas essas questões comentadas. Então, você não vai fazer questões para acertar, pelo amor de Deus. Você vai acertar no dia da prova. Mas nos dias de estudo, você vai fazer questões para aprender. E não para acertar. É óbvio que se vocês forem estudar por videoaula, cursinho, PDF, parará, e resolver questões depois, vocês vão acertar um monte, tranquilo, é o jogo. Mas pelo método RTD, você não precisa passar por essa fase. Você vai direto para as questões, chega nas questões, você vai aprender por meio delas, e eu vou ensinar vocês a otimizar o tempo de vocês também resolvendo questões. Então, vocês vão aprender, vocês não vão querer acertar ou errar. Isso, para mim, vocês podem errar 100% das questões, mas se vocês aprenderem por meio dessas questões, vocês vão bombar. Vocês vão bombar no sentido positivo, né? No dia da prova de vocês. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá joia? Antes de eu avançar aqui, tá? Isso aqui são os prêmios, isso aqui eu vou mostrar depois para vocês, tá? Deixa eu só
Ah, o seu Ademir me respondeu, ó. O seu Ademir respondeu lá no WhatsApp, aqui, deixa eu pegar... Aqui, ó. Na verdade, já até comentei contigo anteriormente, é porque eu não consegui pegar a mensagem no computador e li do celular, né? Eu passei no ano passado, depois de 12 anos de formado, com 63 anos, opção fazer a prova depois de 60. Passei no ano passado, mas não consegui a segunda fase, mexo com política, daí não deu para estudar o suficiente. Estou achando que já estou em 2023, passei na primeira fase, meados desse ano. Aí ele fala, não esqueço de sua dica quando eu estava viajando para o município vizinho para fazer a prova e estava ouvindo a sua live, pois eu estava dirigindo quando disse, salvo engano, ao iniciar a prova, deveríamos fazer com calma, ler com atenção primeiramente aquelas questões que achávamos ser mais fáceis. Eu dou dicas e estratégia para o dia da prova. Você não vai resolver a questão 1, 2, 3 até 80. Não é nessa sequência não, tá? Quer ver uma outra coisa que vocês não vão levar para a prova? Chocolate. Não, professor? Não, mas isso eu explico depois para vocês, tá já? Eu queria mostrar uma outra coisa aqui, que foi da Liz. A Liz também foi minha aluna de cronograma. Deixa eu só... Olá, eu me chamo Liz Galvão e estou aqui para falar da minha experiência com o cronograma 30 dias, do professor Léo Paixão. Gente, para começar... Se liguem, a Liz, eu peguei o depoimento da Liz, que ela foi aprovada em 30 dias, depois de um tempo parada, sem estudar. De conversa, eu fui aprovada com 42 pontos no exame 33, que foi o exame que eu fiz da primeira fase, e eu obtive um excelente resultado para uma pessoa que estudou 30 dias, ou seja, tem como você bater 40 pontos estudando, pelo método certo, tá? Minha experiência com o cronograma foi basicamente, mudou toda a minha rotina, porque antes eu não tinha prazer em estudar, eu não tinha prazer em me debruçar sobre doutrinas, horas de videoaula, não tem necessidade disso, o cronograma, ele traz esse dinamismo para a gente, né? Ele traz uma organização para a gente, ele traz agenda, ele traz prazer no que você está fazendo, e com isso eu obtive a aprovação, foi um método bom, foi um método gostoso de fazer, e é isso. Eu espero que vocês contemplem essa mesma aprovação que eu contive. Aí, deixa eu mostrar aqui um outro depoimento para vocês, que eu quero ver se consigo pegar, da Aline. Deixa eu ver se eu tenho um depoimento aqui da Aline. Aqui. A Aline foi também aluna de 60 dias. É porque aqui, ó, volta a dizer, no computador eu não consigo abrir toda ela, né? Aí eu resgatei essa mensagem, mandei uma mensagem hoje para a Aline, pedindo para ela falar de novo o depoimento dela. Esse depoimento aqui, só para vocês terem uma ideia, que eu puxei, foi da época que a Aline fez 63 pontos. Aí você fala assim, a vida da Aline foi sossegada. Cara, a Aline não. A Aline, ela fazia estágio, fazia faculdade, tinha filhos, né? Ela colocou aqui em cima, né? Adquiriu de 90 dias, eu não consegui cumprir, mas quando faltavam 50 dias, conversei comigo, né? Com ele, me enviou o cronograma 60. Ela chegou atrasada no de 60, ela adquiriu de 90, mas não conseguiu por alguns problemas pessoais, acabou pegando de 60, mas pegou de 60 atrasada. Para conseguir, precisei aplicar as técnicas de organização e mentalidade, pois ainda estava na faculdade, trabalhava, tinha filho para cuidar e ainda sofreu uma decepção pessoal bem punk, que ela confessou para mim na época, né? Estudei todos os dias, foquei na aprovação e como eu gosto de falar, né? Ela colocou aqui o estudo DevOps. Ela fez 63 pontos. A Aline foi minha mentorada, foi minha segunda mentorada, assim, com maior pontuação, né? Eu tive apenas uma pessoa que fez 72 pontos, mas ele fez o cronograma 90, por isso que eu não vou apresentar aqui para vocês, tá? Ele fez 72 pontos estudando, mas eu tenho um print, depois vou até postar depois lá para vocês no Instagram, para vocês pegarem. Ele fez o exame 35, tá? Só para encerrar, eu queria mostrar o depoimento aqui da Vânia. E por que eu estou mostrando esses depoimentos? Não é para vocês saberem que esse negócio aqui funciona, e segundo, porque são problemas diferentes, são situações diferentes, né? Olha aqui, por exemplo, ó, depoimento aqui da Vânia. Vânia hoje já é advogada, tá? Vânia chegou até a perder um bebê durante a preparação da segunda fase dela. Ela passou nessa primeira, aí ela contratou a minha mentoria de segunda em penal, eu faço penal, civil e constitucional, e aí na primeira prova de penal ela perdeu um bebê, aí acabou sendo reprovada, e aí ela fez a repescagem de penal e passou, hoje ela já é advogada. Mas só para mostrar aqui para vocês, professor, bom dia, eu fiz 49 pontos, é porque eu tinha colocado um textozinho para colocar um dia no Instagram, aí eu não lembro quantos pontos que eu coloquei, mas ela, acho que foi 43, 44, ela me corrigiu,
Ela fez 49 pontos em 44 dias. 44 dias. E tem um detalhe curioso aqui, olha aqui, ó. Eu estava mais de 2 anos sem estudar. Aqui, ó, gente, isso aqui é o Instagram dela, caso vocês queiram perguntar lá para ela também, tá? Isso aqui é o Instagram dela. Eu estava 2 anos sem estudar quando encontrei o professor Léo. O problema é que faltavam 45 dias para a prova, eu não sabia o que estudar e nem como estudar, que eu acho que é a dificuldade da maioria de vocês. Ele disse que daria tempo, acreditei no método dele, mas principalmente acreditei em mim. Estudei aproximadamente 43 dias e fiz 49 pontos. E também foi aprovada a segunda fase da mentoria de penal dele. O estudo direcionado vale muito a pena e a mentoria do professor Léo faz isso. Nos direciona e também faz o impossível para olhar as áreas. Eu só estou mostrando isso aqui para vocês para dizer assim, ó, a prova, não importa a sua dificuldade, não importa o seu problema, é um método. É a estratégia de estudo que você... Só que não é só o estudo em si. É alinhado com uma nova mentalidade, uma nova rotina, uma nova organização de vida. Então, o que eu estou apresentando para vocês, seja para quem for adquirir o cronograma, seja para quem for adquirir a mentoria, o que eu estou apresentando para vocês não é só estudo. É uma forma para vocês organizarem a vida de vocês, criarem metas, e se manterem fiéis a essa meta. Eu quero entregar ferramentas para vocês cumprirem essas metas. Outra coisa, não importa se você vai adquirir cronograma ou mentoria, eu não abandono meus alunos. Eu não abandono. Então, tanto é que os dois vão ter grupos de WhatsApp e vão ter suporte justamente para poder tirar dúvidas, justamente para isso ou para aquilo outro, tá? Mas vamos lá, Léo. Mostra aí para a gente o que então, afinal de contas, é o cronograma, né? Deixa eu só abrir aqui, gente, rapidinho. Só para abrir aqui para vocês. Então, vamos lá. Léo, quero adquirir o cronograma 60 dias. O que eu vou receber no cronograma 60 dias? Olha aqui, ó, o que vocês vão receber no cronograma 60 dias. Vocês vão receber o cronograma específico e semanal. O que é o cronograma específico? É detalhado. É a disciplina tal, tema tal, as metas tais. Tá? E vocês vão receber 8 semanas de estudo, 8 semanas de metas, tá? Abarcando aí os principais temas para aprovação de vocês. Vocês vão ter acesso ao método RTD, que é aquele módulo de como estudar. Como, né? Estudar fazendo questões, como fazer o caderno de notas, como revisar, como na prática, né, fazer isso acontecer. Então, o método RTD envolve tudo isso, tá? Quem adquirir o cronograma vai ter acesso ao módulo de organização de vida, porque isso aqui, para mim, eu não abro mão para nenhum material meu, até mesmo um cronograma de, sei lá, um mini curso de constitucional que eu crio, que eu faço, entrego, eu falo de organização de vida, porque não adianta. Se você não levar isso aqui a sério, você não vai sair do lugar, beleza? Vai ter acesso a 4 simulados comentados, vai ter acesso ao grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, quem é que vai estar lá? Eu e mais 2 pessoas do meu suporte para ajudar vocês, tá bom? Que mais? Detalhe, não está aqui, não sei se vai estar na outra página, mas assim, ó, quem adquire o cronograma 60 dias tem acesso por 3 meses, tá? 3 meses. Mesmo que, sei lá, você não consiga fazer a prova, aconteceu de fazer a prova e ser reprovado, algo do tipo, eu ainda deixo ele disponível lá para você por mais um mês para você consumir uma garantia que eu dou para vocês, tá bom? Além da garantia, obviamente, de pedir o cancelamento em 7 dias, tá bom? Agora, quem adquirir a mentoria 60 dias, você vai receber tudo que está no cronograma. Vocês vão receber tudo que está no cronograma. O que é? Os cronogramas semanais, o acesso ao método RTD, um grupo do WhatsApp separado, é outro grupo do WhatsApp, porque eu coloco o link das reuniões ao vivo, então é outro grupo. Simulados, comentados, tudo que está lá. E o que mais? Qual é o plus da mentoria? Mentoria traz uma ideia de acompanhamento. Então, eu só posso acompanhar se eu tiver encontros semanais. Então, todas as quartas-feiras à noite, a gente tem uma reunião ao vivo. O que acontece nessa reunião, Léo? Eu tiro dúvidas, vocês podem me fazer perguntas ao vivo, vocês podem me mostrar o caderno de vocês, vocês podem me mostrar o vademecum de vocês para ver se está marcado tudo bonitinho, tudo certinho.
Vocês podem fazer perguntas pessoais. Poxa, Léo, eu estou com dificuldade de organização nisso, estou passando por um problema nisso. Eu estou lá, ao vivo, para tirar todas as dúvidas de vocês. E muitas dessas reuniões semanais também, eu trago temas das matérias que eu sou professor, por exemplo, sei lá, controle de constitucionalidade, dosimetria da pena, processo legislativo, sei lá, desapropriação. Pego matérias, pego temas, trago algumas questões para ensinar vocês a não caírem nas pegadinhas. Então, eu uso esses encontros semanais ao vivo para esse objetivo, certo? Tem uma reunião com o nutricionista que eu mostrei agora para vocês lá na plataforma, com o Dr. Edson Rodrigues, uma reunião incrível que serve para tudo na vida de vocês, porque a ideia é trazer disposição, né, para fazer outras coisas, enfim, não só para estudar. Ferramenta de concentração da NASA e reunião com uma hipnoterapeuta, e inclusive eu vou tentar fazer uma reunião ao vivo, já tem a reunião gravada lá com ela, mas eu vou tentar fazer uma reunião, nós vamos fazer uma reunião ao vivo com a Jaqueline, conversei com ela ontem, estava com o esposo dela também é mentor, ele trabalha no Gran Cursos também, é especialista em PNL, Programação Neurolinguística, e a gente combinou de fazer uma reunião também, tá bom? Alexandre, 13 dias não é agora, não é o momento, e a ideia é que quem adquirir isso aqui e executar não precisa do 13 dias, então não é o caso, tá, querido? Essas reuniões, elas acontecem quartas-feiras à noite, mas elas ficam gravadas, tá? Elas ficam gravadas para quem precisar assistir a gravação. Da noite, de um dia para o dia seguinte, né? Eu já deixo disponibilizado a gravação lá para vocês. Beleza, senhoras e senhores? Então, olha só, eu queria mostrar aqui para vocês. Alguma dúvida, gente? Vocês entenderam a diferença entre cronograma e mentoria, sim ou não? Alguma dúvida nesse sentido? Podem perguntar, gente. Podem perguntar aqui tranquilamente, tá? Falar em prova de pandemia. Eu tenho uma mentorada que fez a prova logo após, dentro da pandemia, né? Que foi a Lorena. Deixa eu ver se tem um depoimento da Lorena aqui. Eu falei com ela mais cedo. Aqui, ó. Olha o que a Lorena fez na época da pandemia. Só para vocês terem uma ideia, gente, ó. Olha o que a Lorena fez na época da pandemia. Oi, professor, queria passar aqui para te agradecer novamente por tudo, pelo seu método de estudo que mudou a minha vida, tal. Lorena estava no 8º semestre na época, porque foi o único exame da OAB que a OAB permitiu o 8º semestre, foi no exame 32, o pior exame da história, né? Eu iniciei na mentoria faltando 40 dias, aí vocês me perguntam, ainda dá tempo de ser aprovado no exame 37? Mas começa logo, tá? Começa logo, deixa de ser goiaba. Fazendo estágio e TCC, consegui a aprovação com 57 pontos, sendo a primeira vez que fiz a prova. É incrível ter um cronograma específico para estudar, sabendo que basta segui-lo para conseguir a aprovação. Mas o mais decisivo para mim foram as técnicas de estudo e organização que o senhor passou, pois me permitiram executar o cronograma e estudar com responsabilidade, foco, principalmente com disciplina. Essas técnicas eu utilizo até hoje nos meus estudos e também no trabalho. Porque, cara, foi o que eu falei para vocês hoje no Instagram. As técnicas e as ferramentas que eu vou ensinar para vocês de concentração, memorização, organização, foco, vai servir para a vida de vocês, tá? Assim, fora brincadeira, tá? Eu já devo ter gasto, assim, talvez uns 15 mil reais só em encontros, imersões presenciais e online, só sobre foco, disciplina e produtividade. Então, eu sei o que eu estou fazendo quando eu falo assim para vocês. Eu vou entregar técnicas e ferramentas que vão colocar a vida de vocês nos eixos. É assim, ó, entenda. A aprovação na OAB vai ser uma consequência de tudo aquilo que vai acontecer durante essa jornada na vida de vocês, tá joia? Beleza, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Quero saber o valor. Já vou mostrar para vocês, tá bom? Qual é a diferença dos valores? Vou mostrar agora, estou curioso quanto ao investimento feito, quero aprender a rotina de estudo e disciplina. Sensacional. Rotina só se aprende na rotina. Parece uma bobagem, mas é isso. Bom, vamos lá para o preço então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona. Só para vocês saberem, depois de eu colocar aqui o preço, já estou abrindo aqui rapidinho, eu vou dizer para vocês onde é que fica disponível tudo isso, tá? Como é que vocês vão ter acesso e como é que vocês vão colocar, como é que vocês vão ter acesso a tudo isso no dia a dia, tá? Tem plataforma
pelo notebook, também tem um aplicativozinho da Nutro, tá? Ó, o Júnior está me perguntando o que estuda. Ó, eu acabei de falar. Por isso que não dá para eu só chegar e falar o preço para vocês, né? Júnior, eu mostrei para vocês. Não, eu não entrego resumo, eu não entrego PDF, eu não entrego videoaula, tá? E o que eu estou dizendo para você você não precisa de PDF e videoaula, você precisa de uma plataforma de questões, você precisa disso aqui para ser aprovado. Ó. Isso aqui que eu mostrei para vocês, isso aqui que eu quero que vocês fiquem atentos, tá? Eu não vou entregar PDF, videoaula, eu não vou entregar, porque eu não preciso disso para ser aprovado. Você precisa de uma plataforma de questões comentadas, essas duas aqui que vocês precisam ter acesso. Vocês precisam de Vadmec, vocês precisam de um caderno para fazer notas, porque vocês vão revisar isso. Mas não precisa de cursinho, videoaula, PDF. Foram assim que os meus mentorados foram aprovados. E assim, Léo, mas eu não estou botando fé nessa estratégia. Adquira. Aplique por 7 dias. 7 dias. Se no 7º dia você falar isso aqui não funciona para mim, é só pedir o cancelamento, tá bom? 3 horas por dia é suficiente sim, tá? 3 horas por dia é suficiente sim. E você não precisa fazer 3 horas seguidas. Você pode fazer 1 hora pela manhã, 2 horas à tarde, 1 hora à noite, enfim, você pode intercalar, desde que você cumpra a metodologia de aprender por meio de questões de maneira correta. Não importa a hora e não importa se é intervalado ou não, tá, Sinara? Isso acho que é a parte mais importante, tá? Um detalhe, né? Gente, quem está falando tudo isso aqui para vocês é um cara que já sofreu muito na vida com TDAH, tá? Então, assim, eu sei que eu estou falando dessas técnicas para vocês, tá joia? Léo, mostra aí o preço para a gente. Só estou esperando aqui abrir e pedir aqui para o Gabriel, peraí. Aqui, pronto, achei. Então, olha lá, senhoras e senhores, como é que vai funcionar essa brincadeira aqui, ó? Esses são os valores, então. Então, se você quiser adquirir o cronograma, tá? São 12 parcelas de R$19,70 ou R$197 à vista, tá? Quando você tiver acesso ao link, o Gabriel vai disponibilizar o link no grupo do WhatsApp, tá? E também a gente vai disponibilizar lá no Instagram. Só para vocês saberem, quando você clicar lá no link que o Gabriel vai enviar para vocês lá nos grupos de WhatsApp, você tem a opção de editar o número de parcelas, tá? Você pode colocar 12 de R$19,70, você pode colocar 10 de não sei quanto, 2 parcelas, ou pode colocar valor à vista. Pode ser boleto, pode ser cartão, pode ser Pix. Lembrando, a única possibilidade de parcelar é no cartão, beleza? Já a mentoria, que mostrei para vocês a diferença de mentoria e cronograma, né? A mentoria são 12 parcelas de R$34,70. Por quê? Tem os encontros semanais, tem todas aquelas ferramentas, tem uma entrega, uma diferença de R$150 de uma para outra, tá bom? Bom, então, não esqueçam, o cronograma, vocês vão... Gente, assim, ó, só para ser honesto, tá? Bem honesto, assim, de uma maneira bem clara para vocês entenderem a diferença de uma para outra. Imagina que vocês vão fazer uma viagem daqui para os Estados Unidos e você quer escolher primeira classe. Por quê? Tem uma poltrona diferente, tem uma prestação de serviço diferente. Beleza, você escolhe mentoria 60 dias. Mas você fala assim, não, eu só quero chegar nos Estados Unidos. Eu só quero chegar na aprovação. Eu só quero ser aprovado. Eu não quero saber desses encontros, eu não preciso desses encontros, parará. Cronograma é suficiente para você. Todos, seja quem adquirir cronograma, seja quem adquirir a mentoria, vai chegar no destino que é a aprovação. Os depoimentos que eu mostrei aqui para vocês foram de pessoas aprovadas tanto no cronograma quanto em mentoria, para mostrar para vocês que todos chegarão ao mesmo resultado, que é a aprovação na OAB. A diferença é a entrega no sentido de serviço, de acompanhamento, mas cronograma resolve? Resolve. Mas você quer, talvez você é aquela pessoa que tem mais dificuldade em manter a constância, em manter a disciplina, e você quer estar num ambiente mais comunidade, você quer estar mais próximo de mim para tirar mais dúvidas, porque você tem certas incertezas, você tem certas dificuldades. Quer fazer a mentoria? A mentoria é para você.
Se é um cara, se você é uma mulher que tem uma rotina mais organizada, mais calibrada, você é uma pessoa que já tem mais disciplina na sua vida, você só precisa saber quais são os temas, quais são os artigos, você só precisa saber como exatamente estuda, o cronograma é suficiente para você. Então, não sou eu que estou dizendo qual que é melhor para você, você que vai escolher o que é melhor para você de acordo com a sua vida, de acordo com a sua rotina, você se conhece, tá joia? Então, você vai adquirir um ou outro, lembrando, dentro da mentoria, já vai todo o cronograma, todas as metas, beleza? Mentoria é tudo que está no cronograma e mais aquele plus que eu mostrei para vocês, tá joia? Não esqueçam disso, tá? O que tem no cronograma tem na mentoria. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês, ó. Deixa eu mostrar de novo aqui para vocês. Toda tranquilidade, sem pressa, tá? Gente, eu vou dizer agora para vocês, deixa eu só mostrar de novo o que tem no cronograma, tá? E o que tem na mentoria. Deixa eu só mostrar para vocês e depois eu vou dar alguns prêmios para os primeiros que adquirirem, tá? E a gente vai liberar, como eu vou premiar os primeiros, eu vou liberar o cronograma, eu vou liberar o link nos grupos às 10h10, tá, Gabriel? Gabriel, você está aí me ouvindo direitinho? Só para você, Gabriel. Eu vou liberar às 10h10 nos grupos de WhatsApp para dar tempo de todo mundo se organizar com cartão, com boleto, com não sei o que, parará. Lembrando que boleto leva um dia útil para liberar, tá? Cartão e Pix é imediato, tá? Então, vamos lá. O que você vai receber no cronograma 60 dias? Você vai receber 8 cronogramas, porque são cronogramas semanais, então são 8. Eles não são liberados tudo de uma vez, ele é liberado semanalmente, tá? Então, semana 1, 7 dias, semana 2, né, mais 7 dias, por aí vai, tá? São 8 no total. Que cronograma é esse específico? No naipe que eu mostrei para vocês varia pouco, tá? Com as disciplinas, com as metas, de maneira bem especificada, bem detalhada, não é tudo de tudo, já falei isso para vocês. Então, o cronograma... Esse cronograma aqui é o mesmo nos dois, tá? Tanto dentro do cronograma quanto dentro da mentoria, obviamente. Então, o acesso ao método RTD, que é a minha metodologia de estudo, o método que eu criei para você estudar no dia a dia. Gente, o mais legal disso aqui é que todo dia, quando você sentar para estudar, você vai saber o que estudar e como estudar. Cara, isso aqui ganha tempo, isso aqui ganha produtividade, isso aqui ganha vida, tá? Então, isso aqui é muito legal. Você também que adquirir o cronograma vai ter acesso à organização de vida, você também vai ter acesso a simulados comentados e também um grupo de WhatsApp, onde vai estar o suporte lá das minhas meninas, tá? As meninas que cuidam lá das dúvidas, das dificuldades lá, vão estar nesse grupo também, junto com vocês, para tirar as dúvidas, e eu também vou estar nesse grupo, beleza? Então, isso aqui é o cronograma, beleza? Quem adquire a mentoria tem direito a isso aqui e mais o quê? Agora eu vou mostrar, ó. Quem adquirir a mentoria vai ter acesso àquilo dali que eu acabei de mostrar e mais. Encontros semanais ao vivo comigo, eu já expliquei tudo que acontece nesses encontros semanais, com ferramentas, técnicas, prática de questões, vão poder mostrar até o próprio caderno para mim se quiserem e tal. Reunião com o nutricionista, para ter acesso a alimentos e suplementos para aumentar a disposição, memória e tal. Ferramentas de concentração da análise, reuniões com a fitoterapeuta, beleza? Vai ter acesso a tudo isso aqui. Qual é a diferença, então, de preço, Léo? Né? Novamente, só para mostrar para vocês, essa é a diferença de custo, de preço, tá? Cronograma 60, 12 parcelas de R$19,70 ou 197, escolhe lá quantas parcelas vocês querem, se é à vista ou parcelado, enfim. Mentoria 60 dias, são 12 parcelas de R$34,70, tá? R$34,70 para essas 8 semanas de acompanhamento, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A Adna está falando que a mentoria é top, a Adna já deve ter entrado. Tem número de vagas? Tem, eu já vou falar agora, tá? Organização e o desconto, eu vou falar agora dos prêmios, tá? Quanto tempo teremos acesso à mentoria? Boa pergunta, Júnior, boa pergunta. Olha só, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, tá? Vocês já tiveram acesso ao preço e agora quero mostrar aqui uma coisa para vocês, olha só. Já vou falar os prêmios, mas primeiro, vamos lá, ó. Mentoria, são só 10 vagas, um acesso por 6 meses, tá? E você tem 7 dias, né, para pedir o reembolso.
Ou seja, é tempo suficiente para você aplicar a metodologia e falar se realmente esse negócio funciona ou não para você, tá? Beleza? Agora, cronograma. Cronograma são 20 vagas. 20 vagas. 3 meses de acesso, tá? E também 7 dias. 7 dias para pedir o reembolso. Beleza? Então, isso aqui são minhas garantias para vocês. Beleza? Bacana? Agora, vamos lá, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, tá? Ficou claro para vocês, né? Então, são limitadas, tá? Mentorias são só 10 vagas, mas também tem acesso por 6 meses. O que que significa, então, 6 meses, Léo? Significa que você vai ter acesso durante o exame 38, tá? Então, esse acesso aqui que você vai adquirir com as metas, com as aulas semanais, tá? Vocês vão ter acesso aqui durante o exame 38, caso precisem, caso aconteça alguma coisa de não fazer a prova, tal. Então, é uma garantia que eu estou dando para vocês, tá bom? Cronograma são 20 vagas e eu deixo vocês terem acesso por um mês, até um mês depois da prova, vocês ainda continuam tendo acesso ao cronograma para poder baixar, enfim, reassistir a metodologia, caso vocês queiram, tá bom? Agora vamos para os prêmios aqui, ó, presta atenção. Vai ser liberado 10 e 10. Gabriel, tá atento aí, 10 e 10, Gabriel? Deixa eu mandar uma mensagem aqui, ó. Gabriel. 10 e 10, tá? 10 e 10. Gabriel tá atento. Beleza. Então, o primeiro aluno que adquirir a mentoria, não é o cronograma não, a mentoria, tá? Que é aquela entrega lá pelos R$347. O primeiro, eu recebo, né? No aplicativo eu sei quem foi que primeiro comprou, tá, gente? É por isso que eu conheço essa ordem, porque o próprio aplicativo... Ai, minha família aqui, ó. Olha que lindas. Ah, que gostosura. Primeiro aluno que adquirir a mentoria, ali a partir das 10 e 10, vai ganhar uma reunião individual comigo, uma mentoria individual. Vai ter acesso a 1 hora e meia só comigo. A gente vai falar de rotina, a gente vai falar de agenda, a gente vai falar de organização, a gente vai falar de disciplina, a gente vai falar de alinhamento familiar, a gente vai falar de hiperfoco. Então, falo sobre tudo isso na mentoria individual, tá? A minha mentoria individual, para quem não sabe, são reuniões só comigo por videoconferência, tem toda uma estrutura, enfim, é diferente. São reuniões de 15 dias, tal. Mas assim, ó, quem adquirir a mentoria coletiva, em primeiro lugar, hoje, tipo às 10 e 10, conseguiu falar e comprou, em primeiro lugar, vai ganhar uma reunião comigo de 1 hora e meia para falar o que quiser, eu vou te ajudar no que for preciso, beleza? E aí a gente marca a data dessa reunião, porque primeiro eu quero que você tenha acesso à metodologia, porque também você vai poder tirar dúvidas da metodologia comigo também, beleza? Agora, os alunos que adquirirem, né, em segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lugar, os alunos que adquirirem nessa sequência vão ter acesso ao meu mini curso de penal e processo penal. Esse mini curso de penal e processo penal são 8 aulas, se não me falha a memória, 7 ou 8 aulas. E nos últimos exames, caiu 100% desses temas nos 2 últimos exames, tá? Então, para mim, é um minicurso sensacional. Léo, se eu quiser adquirir o minicurso penal e processo penal, depois eu disponibilizo lá no Instagram para vocês, tá? Depois, os alunos que adquirirem, né, em 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, vão ter acesso ao meu minicurso de administrativo, tá? Gente, esses alunos aqui, pouco importa essa mentoria ou cronograma, tá? Esses alunos aqui, pouco importa se você adquirir o cronograma. Por exemplo, se você for o primeiro aluno a adquirir o cronograma, por exemplo, você já vai ter acesso ao minicurso de penal e processo penal, beleza? Então, essa ordem aqui, não importa se é mentoria ou se é cronograma, tá? O único que importa é esse daqui, primeiro, tá? O único que vai ter chances, né, de fazer uma reunião ao vivo comigo, face a face, é quem adquirir, em primeiro lugar, a mentoria. Beleza? Ficou claro isso para vocês, né? Ficou claro isso para vocês, né? Adquirindo o cronograma, tem direito de tirar dúvidas? Sim, Marcelo. Sim, tem suporte. Tem suporte dentro da plataforma, vocês podem mandar mensagem por lá, vai ter o grupo do WhatsApp, pode ficar tranquilo, tá? E dentro do grupo do WhatsApp, vocês vão ver que tem 3 administradores. Eu e 2 outras pessoas, né? Aline e Lorena. Essas administradoras fazem parte do suporte, tanto técnico quanto da própria acesso. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá joia, Marcelo? Bom,
E todos que adquirirem, é só me pedir, né? E vai precisar pedir, obviamente, porque não é automático, é só me pedir que a gente consegue um acesso, um cupom de desconto de 20% na assinatura do TEC. Gente, TEC vocês vão usar para qualquer prova de OAB, concurso que vocês forem usar na vida, eu indico o TEC, tá? Não é porque eu tenho parceria, não. É porque eu fiz parceria porque eu já conhecia, tá bom? Já lembrando, não sou curso, tá, Marcelo? Não sou curso, tá? É diferente, tá bom? Bom, vamos lá. Então, todos vão poder ter direito a 20%, depois é só entrar em contato comigo, mandar lá no próprio grupo. Gente, detalhe, o grupo não fica todo dia, o tempo todo aberto não, tá? Não fica, porque senão ninguém vive, tá? Mas assim, nesses primeiros dias, eles vão ficar abertos justamente para vocês poderem tirar as dúvidas, tal. Não se preocupe em relação a isso, tá? Mas aí depois a gente fecha, porque senão fica muitas mensagens, aí eu abro esporadicamente, mas é só você pegar a mensagem dos administradores lá, principalmente da Aline e da Lorena, vocês podem mandar mensagens para elas, que elas dão suporte para vocês. É mais rápido do que mandando mensagem dentro da plataforma, tá joia? Show de bola, senhoras e senhores. Bom, o Gabriel vai mandar 2 links para vocês agora nos grupos de WhatsApp. O link do cronograma, 12 parcelas de R$19,90, né? R$19,70. E um outro link que te dá acesso à mentoria, 12 parcelas de R$34,70. Você já deve ter escolhido aí, né, de acordo com a sua disposição financeira, né, as suas necessidades, você já sabe o que você vai escolher. Então, adquira ou o cronograma ou a mentoria, vocês vão ter suporte nos dois, os dois levam vocês à aprovação. Eu posso garantir isso para vocês, tá joia? Outra coisa, quando você adquirir, se você adquirir pelo cartão ou pelo Pix, vocês vão receber um e-mail. Esse e-mail vai ter o link de acesso à plataforma e dentro da plataforma vai ter o grupo do WhatsApp para vocês entrarem. Então, como é que você acessa a plataforma? Por meio do link que vocês vão receber no e-mail, tá bom? Se não receber o e-mail, se der algum problema, né? Se der algum problema de vocês comprarem e não receberem um acesso, não se preocupem, tá? Não se preocupem. Vocês vão mandar mensagem para esse número aqui, ó. Vou colocar aqui no chat. Se precisarem de um suporte imediato, professor, não recebi, olha no spam, se não chegou no spam, aí vocês mandam mensagem para esse número aqui com o e-mail de vocês, o e-mail que vocês adquiriram, e a gente vai providenciar o quanto antes o acesso de vocês, tá joia? Esse número aqui é o nosso número direto do suporte para esse fim, tá? Então fiquem atentos a esse número aqui, tá joia? Sim, cronograma só são 20 vagas, tá? Cronograma são só 20 vagas. Beleza? É esse número aí, Marcelo, que eu acabei de mandar, tá? Ele é o WhatsApp também, tá? Ele é o WhatsApp. Dúvida, gente? Dúvidas, perguntas? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido essa jornada, espero que vocês tenham compreendido que vocês estão aqui não só com um professor, um mentor, mas um companheiro dessa jornada de estudo. A jornada de estudo, ela costuma ser muito solitária, né? E a minha proposta para vocês é que dentro, né, dessas próximas 8 semanas, vocês não se sintam tão solitários nesses estudos, tá? A prova da FGV não é maior do que você, mas você não pode se comportar como pequeno. A prova é difícil, a prova não é fácil, mas você é muito melhor do que essa prova. Só que isso a gente comprova nas atitudes, na rotina, nos hábitos. A vida de vocês pode ser transformada, depende só de vocês. Deus é a única pessoa capaz de fazer do nada tudo, mas embora o poder seja de Deus, o querer é todo seu. O querer é todo seu, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe. Tá? Fiquem em paz, boa saúde para vocês e para a família de vocês, bons estudos. Lembrando
Fiquem atentos aí, às 22h10, os grupos do WhatsApp, também lá no Instagram, a gente vai liberar o link para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigado pela presença de vocês.